Olá, gente! Vamos falar um pouquinho sobre síndrome respiratória, sobre síndrome gripal. Vamos, na realidade, mostrar o fluxograma da RL Medical Center para que você não fique confuso em qual momento fazer o exame, em qual momento procurar ajuda médica, qual é o tratamento e qual é a classificação de forma mais generalizada entre leve, com fatores de risco e uma síndrome respiratória aguda grave. Vamos fazer isso de acordo com o nosso fluxograma da RL Medical Center. Mas primeiro, solta a vinheta. Então vamos lá conhecer o fluxograma para atendimento de síndrome gripal utilizado no grupo RL Medical Center. Esse fluxograma ele guia os nossos atendimentos na investigação de uma síndrome gripal. Consideraremos síndrome gripal qualquer indivíduo que tenha pelo menos 3 sintomas sugestivos de síndrome gripal. Febre é um dos critérios obrigatórios e essa febre pode ser relatada ou aferida por você na hora do atendimento. Além da febre, esse indivíduo tem que ter pelo menos 2 dos sintomas abaixo relatados: cefaleia, que é dor de cabeça, dor na garganta, dor no corpo, dor articular, fraqueza, tosse, mal-estar, rinorreia, que é aquela secreção que sai das narinas, do nariz, ou obstrução nasal, sensação de que o nariz está entupido. Qualquer um desses sintomas associados à febre vão caracterizar uma síndrome gripal, que é o que nós adotamos aqui para ser o mais sensível possível. Uma vez que você percebe uma síndrome gripal no paciente, você vai classificar ele em 3 grandes grupos. É uma síndrome gripal leve, é uma síndrome gripal leve, mas que tem fatores de riscos associados, ou é uma síndrome respiratória aguda grave. As síndromes gripais leves são aquelas que não têm sinais de alerta. A síndrome gripal associada a sintomas de alerta, a sintomas de alarme, nós vamos caracterizar como uma síndrome respiratória aguda grave. E o que são sintomas de alerta? Hipossaturação, ou seja, uma saturação menor do que 94, hiperventilação, ou seja, uma frequência respiratória maior do que 22, maior do que 24 para algumas literaturas, a presença de falta de ar ou dispneia ou desconforto respiratório, ou o agravamento de alguma comorbidade vigente. Isso você vai caracterizar como uma síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória ou síndrome gripal sem fatores de risco, o indivíduo ele vai ter que ser notificado para uma síndrome respiratória ou uma síndrome gripal, porque pode tratar-se de Covid-19, pode tratar-se de influenza ou pode tratar de qualquer outra infecção de via aérea superior. Neste momento, não interessa o dia, mas se o indivíduo procura a unidade de saúde, procura a clínica para queixar-se de uma síndrome gripal, não interessa o dia. Pode ser do 1º ao 7º, 8º, não interessa o dia. Nós vamos coletar um RT-PCR para Covid-19, exceto se esse indivíduo tiver tido Covid nos últimos 3 meses, uma Covid confirmada. Aí o RT-PCR perde a validade. Mas, se ele não teve Covid e ele está com a síndrome gripal, o ideal é você fazer o RT-PCR o quanto antes, que é o suave oronasal, o quanto antes para você descartar a Covid. Porque descartando Covid você tem mais liberdade para tratar influenza e tem mais liberdade para tratar outras infecções de vias aéreas superiores. Ser para outras condutas, mas independentemente se ele foi positivo ou negativo, você tem que avaliar a necessidade do antiviral, que é o oseltamivir.
O oseltamivir, ele mostrou-se benéfico para controle da influenza, porque ele ataca o vírus da influenza. Então, na dúvida que você não sabe o que é, vamos pelo menos atacar o que tem remédio próprio, que é a influenza. É orientar sobre a benignidade, sobre a evolução, sobre sinais de alerta e sobre como proceder os próximos passos. Se esse indivíduo que você classificou como síndrome respiratória ou síndrome gripal leve, ele apresenta fatores de risco, quais são os fatores de risco da nossa realidade? Extremos de idade, ou seja, crianças menores que 2 anos ou idosos, são fatores de risco. Gestantes e puérperas, asmáticos, pneumopatas, leprocíticos, pacientes que tenham deficiência nutricional, etilistas, que na nossa realidade foi muito agravado pelo Covid, tabagistas também, além de outras comorbidades que são doenças crônicas, que intensificam a vigência de um Covid-19, a vigência de uma infecção de via aérea. Vamos notificar o caso suspeito de síndrome respiratória, síndrome gripal, porque pode ser Covid-19, pode ser influenza. Também vamos coletar o RT-PCR imediatamente, independentemente do dia de sintomas, para confirmar se é Covid ou não é. Exceto, é claro, se ele já tiver diagnóstico de Covid nos últimos 90 dias. Então a gente não vai fazer. Mas se ele não teve esse diagnóstico, você vai ter que fazer para descartar a Covid, para conduzir suas condutas de forma mais acessível, de forma mais adequada. Nesse caso, na presença de um fator de risco, é mandatório você começar o oseltamivir, porque o H1N1 ele piora essas comorbidades, ele piora esses fatores de risco, agravando ainda mais o quadro. E é claro, fazer as mesmas orientações dos sinais de alerta sobre a evolução da doença, sobre o uso de sintomáticos e a necessidade de reavaliação caso surjam novos sintomas. Nossa última janela, nosso último grupo são as síndromes respiratórias agudas graves. Nesse caso, as condutas iniciais são basicamente as mesmas. Notifica o caso, que pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser síndrome da angústia respiratória aguda grave por outro fenômeno, e não só Covid-19, não só influenza. Então você vai notificar, porque são duas doenças de notificação compulsória, mas você vai coletar o RT-PCR imediatamente, exceto nos casos de Covid prévio, mais ou menos 90 dias você não coleta, porque vai dar o exame falseado. Uma vez descartado o Covid ou confirmado, você guia sua terapia de acordo com os achados diagnósticos. Mas, se negativo, você já vai coletar material de suave nasofaríngeo para um painel viral. Esse painel viral vai para o laboratório de referência e vai te dizer qual o tipo de vírus que está causando aquela infecção na via aérea do paciente. Se a tua suspeição diagnóstica de Covid for muito alta, tu vai repetir esse exame, que é o RT-PCR para Covid, com 48 horas, ou seja, 2 dias depois. Como é uma síndrome respiratória aguda grave, você não perde tempo, você interna e indica o internamento hospitalar imediatamente, porque esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave, eles necessitam de suporte hospitalar, eles necessitam de cuidados de terapia intensiva. Então, de forma bem detalhada, de forma bem tipo jeitão da RL, a gente te mostrou aqui qual é a atual classificação da síndrome gripal, como conduzir, qual o momento ideal de fazer o exame e qual o momento de fazer o tratamento. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha com os teus amigos e passa para frente a informação. Até o próximo vídeo.